A paz de Deus, amados irmãos, que a benevolência do Espírito Santo repouse sobre nós. Hoje, meus irmãos, vamos partilhar a palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, vai falar da natureza do Espírito. Vai dizer assim: vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Pois eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, dissensões, ciúme, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade e mansidão também faz parte dos frutos do Espírito. E vai dizer assim: os que pertencem a Yahushua Mashiach crucificaram a carne, não é? E com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos com o Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Amados irmãos, nós nesta palavra vamos falar da natureza do Espírito. Por quê? Porque nós sabemos que recentemente aceitamos os nomes Yahweh e Yahushua. Quando aceitamos os nomes Yahweh e Yahushua, nós tomamos uma grande decisão. E no nosso consciente, nós determinamos e nos comprometemos que nós vamos entregar nossa vida totalmente a Yahushua. Vamos viver para Yahushua. Então, nesta atitude que nós tomamos, é igual à atitude também que o Mashiach tomou. Porque quando o Mashiach estava sofrendo na última noite que ele estava a orar, ele disse ao Pai: Pai, que seja feita a sua vontade. Mas tira de mim esse cálice se for preciso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então eu mesmo, se nós estamos a seguir ao Salvador, é o mesmo caminho que nós devemos levar. Devemos crucificar as paixões da carne. Dizer ao Pai, para deixar que o Pai faça a sua vontade em nós. É difícil, É difícil nós deixarmos de fazer as nossas vontades para deixar que o Pai decida. Faça de acordo com a sua própria vontade. Porque é muito difícil. Mas essa é a vida em espírito. Isso é que nós somos cobrados a fazer. Isso é que nós somos, é que a Escritura nos fala para que nós possamos fazer. Devemos nos purificar o nosso ruach, lavando-nos daquelas nossas antigas práticas. Se nós vamos, por exemplo, abrir no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 5, versículo 22, vai dizer assim: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Yahweh em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então nós antes éramos uma certa pessoa. Depois da nossa imersão, a imersão nas águas em espírito, aceitamos Yahushua Mashiach. Nesse momento, o Espírito do Pai entra em nós. Quando entra, ele habita em nós. E o que nós devemos fazer é adotar-nos a vida em espírito. Por quê? Porque existem vários procedimentos. A própria Escritura Sagrada nos dá os procedimentos que nós devemos seguir. Como, por exemplo, portanto, aqui no Efésios 4, versículo 25, vai dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. É um dos procedimentos. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
é outro procedimento. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, é mais um procedimento. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É outro procedimento. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É outro procedimento. E depois vai dizer assim: não entristeçam o ruach do Pai. Não entristeçam o Espírito do Pai. Não entristeçam o Espírito do Pai, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Yahweh os perdoou em Ausha. Então, meus irmãos, estão aqui todo esse leque de procedimentos que nós precisamos para quê? Para podermos ter uma vida em espírito saudável. Nossas práticas que não vão de acordo com o espírito, entristecem o nosso Pai Yahweh. Entristecem. Nós sabemos que o nosso inimigo nos acusa todos os dias, mas se nos acusa com razão, isso entristece o nosso Pai. Então, o que é que nós devemos fazer? Seguir os procedimentos, levarmos as escrituras sagradas para que seja o nosso guia. A Escritura Sagrada vai nos ditar todos os passos, aquilo que devemos fazer. Meus irmãos, para nós vivermos em espírito, não vamos fazer de hoje para amanhã, estamos a viver em espírito. Nós devemos cultivar todos os dias. Todos os dias devemos aprender uma nova coisa. É por isso que devemos nos cingir nas Escrituras para que possamos viver em espírito. É difícil para nós que vivemos na carne, neste mundo, que nascemos neste corpo, cheio de pecado. É difícil, sim, mas nós devemos lutar, porque nós somos guerreiros de alma. Por sermos guerreiros de alma, nós vamos conseguir. Na medida que continuamos com a caminhada, nós descobrimos que nós somos frágeis. Somos tentados a fofocar, somos tentados ao egoísmo, somos tentados a vários desejos impuros, explosões, raiva. Mas o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Isso nós podemos encontrar, por exemplo, em Romanos 7,18. Em Romanos 7,18, né, nós encontramos esta parte, é o que? A luta contra o pecado. Nós devemos lutar contra o pecado. É aquilo que eu estava a dizer, não é de hoje para amanhã, meus irmãos, que nós vamos transformar as coisas, mas devemos nos dedicar a ser persistentes. Devemos perseverar, lembrem-se todos, porque guardaste a palavra da minha perseverança e exortação. Eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir desse mundo. Então nós todos os dias somos guerreiros, porque o guerreiro todos os dias treina para poder ir à sua missão e cumprir com zelo e dedicação a sua missão. Então nós somos guerreiros por isso. Aqui no versículo 8 vai dizer assim, no 17 vai dizer, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, meus irmãos, nós sabemos que nesta luta constante entre a carne e o espírito, esta luta constante que nós temos, você tem um desejo de fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Você faz aquilo que você não faz aquilo que deseja fazer, acaba fazendo coisas que não deseja fazer. Então, é uma luta constante. É uma luta constante entre o espírito e a carne. É nesta guerra que nós devemos sair vencedores, meus irmãos. É nesta guerra que nós devemos sair vencedores. Quando nós achamos que devemos tratar mal um irmão, o Ruach tem que dizer não. Lembre-se dos frutos do Espírito e nós recuamos para os frutos do Espírito e nós encontramos lá a bondade, a amabilidade para podermos tratar aquele irmão. Então é muito importante nós continuarmos nesse jogo. É um jogo difícil, mas nós devemos estar ali na guerra, luta, firme em alça. Vamos imitar o que o nosso Mashiach fez. Acontecia muita tribulação no caminho dele, mas ele vencia e continuava a guerra.
Então, meus irmãos, nós não podemos distorcer a mensagem do Criador. O Criador já trabalhou para nós. Ele já fez a sua obra. Ele já fechou a sua obra. Quem falta trabalhar somos nós. Porque ele trabalhou e o Mashiach nos alcançou. Então, nós estamos na corrida para alcançar o Mashiach. E quando nós conseguirmos alcançar o Mashiach, meus irmãos, nós estaremos lá, perto da nossa redenção. É por isso que devemos estar firmes. Devemos segurar com as duas mãos a coroa. Para que a escritura diz, seja firme, para que ninguém tome o quê? A tua coroa, segura o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós não podemos deixar que alguém tome a nossa coroa, meus irmãos. Que fiquem na paz de Ausha, firme Ausha, firme, 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 aconteça o que for, firme Ausha, que a nossa redenção está mais próxima, meus irmãos, do que nós imaginamos. Paz de Ausha para todos vocês. Louvado seja Yah.